Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não sei se você está assistindo no YouTube ou no Instagram, porém este vídeo será lançado no YouTube, mas enviarei o link para o Instagram. Então fiquem ligados aí e assistam até o final. Esse vídeo, esse estudo, ele vai falar sobre salvação, conforme o cartaz diz, sobre os 3 aspectos da salvação. Muitos conhecem a salvação como a salvação em que Jesus nos ofereceu, uma salvação eterna. Mas quais são esses 3 aspectos? Quais são esses 3 aspectos que não vivem separadamente, mas separamos esses 3 aspectos para falar mais um pouco sobre estes 3. Então vamos falar primeiramente sobre a salvação. A salvação que se encontra primeiramente no livro de Isaías 53, que Jesus ele leva consigo todas as dores e todas as angústias. Então Jesus ele vai levar consigo todas as dores da humanidade, todas as angústias da humanidade, todos os pecados que cada um se encontra com aquela falha, com aquele erro, com aquele pecado mortal. Jesus ele vai carregar sobre si, ele vai carregar todas as dores, e naquele madeiro ele vai sentir o quão pesado é. Ele vai começar a sentir já antes, quando ele começa a suar com suor de sangue, no qual se encontra no livro de Lucas, quando Jesus ele se encontra no Getsêmani, que aí ele vai orar e ele chama juntamente seus 3 discípulos junto com ele, e ele vai mais adiante a orar e ele ora intensamente ao Pai. Ele entra em profunda angústia. Jesus ele começa a ter medo daquilo, e ele fala ao Pai: afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque aquilo era grande demais, era pesado demais, e Jesus começa a suar com suor de sangue. Ele começa a expelir sangue na sua pele. Então, a partir desse momento que Jesus ele vai sentir o peso de todo aquele pecado sendo carregado por somente uma pessoa, que era santa, que é pura, que é imaculada. Jesus ele vai se fazer de cordeiro mudo, e ele vai carregar os nossos pecados em todo aquele trajeto, todo aquele caminho até chegar ao Monte Calvário, ao Monte Caveira ou Gólgota. Ele vai chegar naquele lugar, vai ser crucificado e morto. Porém, quando ele é morto, ele também ao 3º dia será ressuscitado. E aí se cumprirá acerca das profecias de Jesus. Porque Jesus naquela cruz, ele vai bradar e ele irá falar tetelestai, ou seja, está consumado. Tudo aquilo já está feito, tudo por ele já foi feito. O sacrifício de Jesus foi completo naquela cruz. Então Jesus, ele carregou, se fez de sacrifício puro, porque naquele tempo do Velho Testamento, os sumos sacerdotes, eles sacrificavam carneiros. Eles usavam ovelhas para serem sacrificadas no lugar de um ser humano, na qual teria pecado. Então, esse sumo sacerdote, ele usava este carneiro para ser sacrificado para a consumação dos pecados. Porém, aquilo não era o bastante, não era o suficiente para perdoar todo o pecado de toda a humanidade que existia na face da terra. Mas Jesus, o único e suficiente sacrifício vivo, o único suficiente Salvador que desceu e se fez carne entre nós e habitou entre nós,
ele não tinha nenhum certo tipo de pecado, mas ele se fez puro, ele se fez santo, e ele, além de se fazer sacrifício vivo, ele nos ensinou que ele foi como homem aqui nesta terra, ele era como Deus, porque ele fala em João, se eu não me engano, no seu capítulo 13, porque ele e o Pai é apenas um. Então ele era como Deus, mas ele se fez homem, ele se fez servo para ensinar para aqueles que seguiam a ele, como um verdadeiro adorador, como um verdadeiro discípulo de Cristo, como um verdadeiro discípulo de Deus deveriam seguir. Então Jesus, ele preparou aquelas pessoas acerca da salvação. Mas para preparar aquelas pessoas acerca da salvação, ele ensinou, ele mostrou as suas obras. E ele ensinou também que para ensinar as obras, para ensinar a palavra, tem que vivê-la. Então Jesus, ele passou todo aquele sermão, todo aquele conhecimento para os seus discípulos. E que aí deram prosseguimento. Então vamos iniciar com esses 3 aspectos. Então, se você estiver com sua Bíblia, pegue sua Bíblia. Se você estiver também com um caderno e caneta, pegue seu caderno e sua caneta para poder anotar. Então vamos dar início sobre esses 3 aspectos. E o primeiro aspecto, ele vai falar sobre a justificação. Mas Gabriel, o que é a justificação? Vai falar que pela fé nós somos justificados, ou pelo sangue de Jesus nós somos justificados de todos os nossos pecados. Imagine aí um preso, um condenado em um tribunal, na qual tem o juiz e o advogado. O advogado, ele vai defender aquele condenado. E se aquele advogado ele ter uma prova suficiente para provar a inocência daquele condenado, o juiz vai bater um martelo a favor daquele condenado. E ele irá responder consequentemente sobre a sua libertação. Ele será liberto, ele será tido como inocente. E não é diferente sobre a justificação entre Jesus, Deus e a humanidade. Preste muita atenção. Vamos colocar Deus como juiz, colocar Jesus como advogado e colocar a mim ou a você como condenado. Jesus, ele morreu por cada um de nós e fomos comprados pelo sangue de Jesus. Então Jesus, ele pelo seu sangue, ele comprou a mim, comprou a você. Então nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Então, primeiramente, fomos tidos como justificados e Deus aceitou. Porém, para obter esta justificação também, vai dizer também que essa justificação nós iremos iremos ter pela nossa fé. Então, para termos esta justificação, na qual já foi feita, porém temos que alcançar pela fé. Porque eu não sei você o que está assistindo nesse vídeo. Não sei se você é cristão ou de outra religião. Mas a própria palavra de Deus vai falar que negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-o. O próprio que fala esse é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele próprio que fala isso. Ele próprio que menciona isso. Para negar a si mesmo, ou seja, renunciar tudo aquilo que é de convivência, que é de desejo, daquilo que a sua carne ela impõe em você fazer. Então Jesus, ele está retratando sobre isso, renúncia dos seus pecados. Antes de ter essa justificação de você querer ser salvo e não ser condenado, primeiro vem o arrepender-se. Se arrependa.
Jesus e João Batista, João Batista ele vai pregar no deserto, assim como Jesus ele irá pregar também no Mar da Galileia, ou entre outras partes da cidade de Jerusalém. Estes dois eles vão falar, primeiramente, arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Arrependam-se, arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se das suas práticas, das suas iniquidades, daquilo que não agrada ao Deus, daquilo que não está, daquilo que é contra a palavra, daquilo que se faz abominação, do que a palavra fala que é abominável aos olhos de Deus. Então a justificação, primeiramente, ela vem para nos arrependermos de todo o pecado. E aí vem a aceitação. E aí ela vem a aceitação. Ela vem a justificação. A justificativa que fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. E pela fé nós fomos justificados. Mas qual é a segunda? Qual é o segundo aspecto acerca dessa salvação? Falamos já sobre a justificação, ou seja, a justificação ela vai tornar de uma pessoa condenada para uma pessoa justa, que vem de justificação, uma pessoa justa, ela se torna uma pessoa justa. Então, vamos falar agora sobre o segundo aspecto, que vai ser sobre a regeneração. Mas antes de passarmos para a regeneração, vamos falar sobre a final e a palavra da justificação que está em Romanos, no seu capítulo de número 5, no seu versículo 1. Se você está com a Bíblia aberta, abra no seu livro de Romanos 5:1, anote no seu caderno, na qual vai falar que, portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Ou seja, temos paz com Deus quando fomos justificados pela fé por nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de Jesus, nós fomos purificados e temos esta comunhão com Deus, temos esta paz com Deus, na qual que no capítulo 4, versículo 25, você voltando um capítulo e versículo antes, vai falar que o qual, ou seja, Jesus, ele foi entregue por nossas ofensas e ressuscitou para a nossa justificação. Ele foi morto por causa dos nossos pecados, mas ele ressuscitou para a nossa justificação, para que venhamos a ser justificados por meio dele. Ele ressuscitou para nos defender. Então houve todo o propósito. Vamos falar agora sobre a regeneração. A regeneração vai falar apenas sobre aquela alma que ela foi justificada, se tornou uma pessoa justa. Porém, aquela alma tem que haver um tratamento nela. Aquela alma ela vai precisar de um tratamento, ela necessita. Aquela alma ela vai precisar de um consolo, ela vai precisar de um bálsamo. Porque ela deve estar vindo de uma grande tempestade, ela deve estar vindo de uma grande libertação. Porque a palavra do Senhor vai falar: vinde a mim todos os cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo ele é suave e o meu fardo ele é leve. O próprio que fala isso é Jesus Cristo. Ele vai falar que o fardo dele é leve e que o jugo dele é suave. Mas Gabriel, o que é jugo? O que a palavra quer dizer jugo? Jugo não é aquilo que se coloca em bois, justamente isso. Jugo é exatamente isso. Mas este jugo que Jesus ele quer se referir é sobre uma carga, sobre um peso. E Jesus está falando: o meu jugo ele é suave.
Jesus ele não usa um jugo, mas ele está dizendo que o peso dele já é suave, é leve. Então, vinde a ele todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que ele irá aliviar. Então a regeneração ele vai acontecer sobre isso. A pessoa vai ser purificada, ela vai ser embalsamada, ela vai receber forças. A partir do momento que ela se converte ao Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da vida dela, ela vai receber um novo reforço. Ela vai receber um sustento. Agora, qual é esse sustento? O sustento vai ser o próprio Espírito Santo. O próprio Espírito Santo que vai entrar nesta pessoa e fazer morada dentro desta pessoa. Porque a palavra vai falar que nós somos templo, nós somos morada de Deus. O Espírito Santo, naquele que aceitou a Jesus como um suficiente Salvador da sua vida e negou a si mesmo, se arrependeu dos seus pecados, este sim, o Espírito Santo está nesta pessoa. Nesta pessoa que tenta ser santa, nesta pessoa que tenta ser como Jesus, tenta imitar a Jesus. Então esta pessoa sim, ela tem o Espírito Santo, e este Espírito Santo que vai regenerar a força desta pessoa, que vai dar forças para esta pessoa. Então, a regeneração, logo após, vem a eleição. A eleição desta pessoa. Mas como assim eleição? Ela vai ser eleita como, não apenas como regenerada, mas ela vai passar a se tornar como filha de Deus, como filho de Deus. Mas esta palavra como filho e filho de Deus, ela vai se dar o direito de nós sermos chamados. Porque lá em João, no Evangelho de João, no seu capítulo 1, no versículo 12, vai falar: mas todos quantos receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus. Ou seja, a eles deu o poder, deu o direito de ser chamado filho de Deus. Mas a todos quantos aqueles que o receberam. Então está se referindo a todos aqueles que receberam a Jesus, todos aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus, que confessaram os seus pecados e aceitaram a Jesus. Estes sim têm todo o direito de ser chamados filhos e filhas de Deus. Então já está dando para perceber exatamente, mais ou menos, como se trata da salvação. Então falamos já sobre os dois aspectos, ou seja, a regeneração junto com a eleição, ela vem primeiro sobre um processo que vai regenerar aquela pessoa, vai sustentar aquela pessoa, e aquela pessoa vai passar a ser chamada como filho e filha de Deus, a filha e o filho do Deus Altíssimo. Ou seja, irá passar a se tornar como membro da família de Deus. Ok, então vimos essa passagem, mas vamos observar o último aspecto. Esse último aspecto, ele é um aspecto que é meio até difícil de se fazer, mas é preciso, é necessário para poder adquirir a salvação. Tanto adquirir como permanecer na salvação até a grande volta de Jesus, até o arrebatamento, na qual Jesus ele irá chamar sua noiva, na qual a noiva ela é a igreja do Senhor Jesus. Já se trata no livro de Apocalipse. Então, o terceiro e último aspecto vai falar sobre a santificação. A santificação que vai falar sobre simplesmente como santificar. Mas o que é santificação? Santificação, vamos lembrar de santo, de uma pessoa santa. Mas como santificarmos em um corpo que é vulnerável ao pecado, em uma carne que ela é fraca?
Jesus ele fala: sede santos como eu também sou. Mas como vamos ser santos como Jesus ele é santo? Jesus ele é santo 3 vezes, ele é puro, mas temos que tentar apenas ser santo pelo menos uma vez. Vamos tentar ser santos pelo menos uma vez, santo, porque é o que Jesus quer de nós. Não está falando que temos que deixar de falhar, temos que deixar de pecar. Era para justamente isso acontecer, mas infelizmente não tem como fazer isso. Enquanto nós estivermos aqui com este corpo, que é um corpo mortal, vamos permanecer sim com estas falhas, com estes pecados. Vamos falhar, vamos pecar, mas Jesus ele fala sobre se levantar, ele fala sobre pedir perdão, se arrepender. Então justamente isso. A santificação vai falar em 1 Pedro, no seu capítulo de número 1, a partir do seu versículo 13. Antes de passar essa palavra, estes 3 versículos, além do 13 que eu vou até o 15, vamos falar antes de falar sobre isso. A santificação, ela não é ocorrida de qualquer jeito. Primeiro que nos arrependemos, vamos botar tudo aquilo que eu falei no início. Houve a justificação, houve o arrependimento antes da justificação, houve a regeneração, na qual fomos regenerados pelo Espírito Santo, houve a eleição, na qual a nós foi dada todo o direito e o poder de sermos chamados filhos de Deus. E agora vamos falar sobre a santificação, na qual para nós permanecermos na família de Deus, para sermos chamados filhos de Deus, temos que nos santificar, temos que fazer por onde? Temos que merecer. Então, para merecer é preciso nos santificarmos. Então, para santificar, aí Deus vem com aquela palavra exortativa, que exorta, que adverte aquela pessoa. Então, em 1 Pedro vai falar no seu versículo 13 o seguinte: portanto, cingindo os lombos de vossa mente, sede sóbrios, e esperai até o fim pela graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pedro ele está falando o seguinte sobre cingir os lombos da sua mente para ser sóbrios. Sobre esse cingir os lombos da sua mente, Pedro está dizendo: toma cuidado com aquilo que você pensa. Cobre a tua mente daquilo que é de Deus. Guarda a tua mente, protege a tua mente. Busca discernimento, busca a sabedoria daquilo que é de Deus e sede sóbrios. Sede sóbrios, ele está dizendo vigilância. Vigiar em tudo aquilo que você pensa, em tudo aquilo que você fala, em tudo aquilo que você absorve para você mesmo, porque nem tudo aquilo que você está absorvendo vem de Deus. Nem tudo aquilo que você está absorvendo, ela vem de algo bom, de algo positivo, como alguns falam, mas sim de uma coisa ruim, de uma coisa maligna, que se passa de coisa boa e você está absorvendo. Então Pedro ele está falando: sede sóbrios, vigiai. Não é tudo que você irá colocar na sua mente, no seu pensamento, não é tudo aquilo que você vai colocar nos seus desejos, nos seus sonhos. Então no seu versículo 14 ele vai retratar também como filhos obedientes. Ele está falando aqui como filhos obedientes, que foi regenerado e aceitados como membro da família de Deus, ou seja, chamados filhos de Deus. Como filhos obedientes, não vos moldando as concupiscências anteriores de vossa ignorância. Pedro está falando: não se molde daquilo que você era no passado.
não se prenda naquilo que você era no passado. Pedro está falando para você, tudo aquilo que você viveu no passado já não existe mais, já é passado. E não se olha para trás para observar o passado. Se lembre da mulher de Ló, que ela olhou para aquela Sodoma e Gomorra e ela virou uma estátua de sal, justamente daquilo que ela sentiu vontade de olhar, o desejo, ou seja, o desejo arrancou ela para que ela pudesse olhar para trás. Isso imputa que o próprio Abraão, que o seu sobrinho era Ló, ele falou para aquela mulher que não olhasse para trás, justamente porque ela iria virar estátua de sal. Mas ela simplesmente olhou. Por que ela olhou? Mesmo sabendo que iria se tornar estátua de sal. Primeiramente, ela duvidou daquela palavra. E para nós duvidarmos, é quando aquele pecado, aquela coisa nos coloca na nossa mente, dizendo que aquilo é mentira. Aquela mulher não acreditou na palavra. E também ela se tornou a estátua de sal. Isto quer dizer que o salário do pecado, ele é a morte. Toda consequência, todo pecado, ele tem a sua consequência. Então, toda aquela pessoa que peca, ela vai passar por uma consequência. É inevitável, irá passar. Vai ter o perdão, mas irá passar por um processo, um arrependimento. Vai ter que passar por uma consequência. Então, Pedro ele está dizendo isso. Não se molde pelas suas concupiscências passadas, mas sede santo, no qual o versículo 15 vai falar, mas como é santo aquele que vos chamou. Eu vou repetir para poder você anotar aí, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, ou seja, aquele que chamou a mim e a você para fazermos parte da família de Deus, ele é santo. Mas para termos comunhão com uma pessoa santa, nós temos que ser também semelhantes àquela pessoa. Ou um exemplo, você que tem uma boa influência, você que tem um bom comportamento, você que tem um bom aprendizado, que vem de uma boa família, você tem alguns comportamentos bons, mas você vai se misturar com uma pessoa ruim, de um comportamento ruim, de uma aprendizagem ruim. Consequentemente, você irá começar a ter um certo estranhamento com aquela pessoa. Então não dá certo, não tem ligação. Uma pessoa ruim, uma pessoa má com uma pessoa boa. Como a palavra própria diz, não há comunhão entre a luz e as trevas. Não há comunhão. Então Pedro, ele está falando, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos. Mas sede vós santos, pelo menos tentar ser santo. Tente ao menos você mesmo ser santo, se purificar. Então, chegando aqui ao final desta palavra, deste estudo, na verdade, que foi quase uma palavra, eu vou repetir resumidamente. Justificação. Justificação vem de ser justificado, ou apenas também ser justo. Justo através da fé. Sermos justificados através da fé. Fomos justificados pelo sangue de Jesus e através da fé fomos justificados. O sangue de Jesus, ele deu este poder para nós sermos justificados. Jesus, ele ressuscitou para nós sermos justificados, e ele que nos justificou através de Deus.
para Deus, perdão. Então Jesus, ele nos justificou a cada um. E ele se fez de sacrifício vivo. Segundamente vem a regeneração, ou seja, aquela alma que irá precisar de um consolo, aquela alma que irá precisar de um refrigério. O Espírito Santo, ele vai fazer este papel, ele vai fazer este trabalho naquela pessoa, ele vai libertar aquela pessoa, ele vai curar aquela pessoa, ele vai transformar, vai moldar e vai levar aquela pessoa para um caminho para ela se santificar. E aí que vem a santificação daquela pessoa, na qual não seguir mais aqueles atos passados, mas sim seguir um novo rumo, uma nova trajetória, ser santo. E para nos santificarmos, temos que buscar conhecimento e discernimento, a palavra, a sabedoria de Deus, que vem através da Bíblia. A Bíblia Sagrada, ela vai falar tudo acerca do Evangelho de Cristo, tudo acerca sobre Deus, sobre Jesus. Basta nós buscarmos esta santificação, esta sabedoria que vem do alto, uma sabedoria além humana, uma sabedoria divina. Então temos que parar para observar o que a gente realmente está fazendo. Será que a gente tem realmente esta santificação, esta salvação? Se esta salvação que eu acabei de mostrar para vocês, que vocês estão vendo, mas que não estão praticando, sinto muito de dizer, mas esta santificação, esta salvação que você está pensando que está salva, é simplesmente falsa. A salvação verdadeira, ela vem através de Jesus, e não há único caminho através dele, somente para ele. Porque Jesus, ele próprio fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus senão por ele, senão por Jesus. Então não há outro caminho a seguir senão a Jesus. E para seguir a Jesus, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Se santifique, aceite a Ele, se regenere. Busque salvação, busque conhecimento e sabedoria acerca da graça e da palavra de Deus. Então Jesus, ele vai falar sobre isso. E sobre esta regeneração, essa santificação também vai não apenas como surgir de dentro, mas também como vai surgir de fora também. Não apenas de dentro, mas como de fora. As águas batismais, ou seja, as águas do batismo, ela vem simbologicamente para demonstrar que aquela pessoa morreu para o mundo e viveu e está vivendo para Cristo. Ou seja, está retratando uma nova pessoa, está regenerando aquela pessoa, que ela morreu para o mundo e ela ressurgiu para Cristo. Então, este batismo, que se chama batismo na água, na qual que Jesus ele foi batizado pelo discípulo João Batista, Jesus ele foi batizado e logo após ele recebeu o Espírito Santo. Então esse batismo nas águas, ele irá demonstrar, é um símbolo, uma simbologia na qual que aquela pessoa está morrendo para o mundo, está deixando aquela velha pessoa e está ressurgindo uma nova pessoa que irá viver para Cristo. Porque a palavra do Senhor vai falar, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele significa submissão. Por ele e para ele significa serviço. Por ele e para ele. Então é serviço, é você servir a ele. Porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Então fica com esse vídeo. Se você gostou, compartilha, comenta, curte. E comenta aí, deixa Deus te usar e recebe essa palavra, recebe esse estudo. Se você gostou, compartilha para várias pessoas, para que essas pessoas venham adquirir esta sabedoria e saber se é verdadeiramente salva ou não.
por Jesus, mediante a Jesus Cristo. Então, obrigado por até aqui você ter assistido e fiquem com Deus. Eu espero que esta palavra permaneça no coração de cada um de vocês, que germinem no coração de cada um de vocês para que possam crescer. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.